Seu filho treina, mas no jogo não se destaca? Muitas vezes, isso não é falta de talento. São erros silenciosos que deixam ele abaixo da média. E você, como pai ou mãe, muitas das vezes pode estar reforçando isso. Hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros. Fica até o final desse vídeo, porque no último erro, eu vou te mostrar aquele que derruba atletas até com muito talento. Eu sou Marcele Lopes, mentora de pais de jogadores, e já acompanhei centenas de atletas em formação. O que eu vou te mostrar aqui não é achismo, é fruto de anos de experiência e estudo na psicologia do esporte, na metodologia de treinos de futebol e acompanhamentos da família no futebol de base. O erro número 1 é você confiar demais no talento natural. Crianças que sempre ouviram "você é craque" acabam meio que relaxando nesse processo. Estudos mostram que atletas que confiam só no talento têm muito mais chance de estagnar do que aqueles que constroem disciplina. O erro número 2 é negligenciar o preparo físico. Muitos pais acreditam que o que define um bom jogador é simplesmente o talento, a bola nos pés. Mas no futebol moderno, isso não é verdade. Hoje o jogo exige potência, velocidade, resistência e força para aguentar a intensidade do jogo. Agora pensa comigo, do que adianta seu filho ter habilidade se depois do jogo ele já está extremamente ofegante, pedindo até substituição para o treinador? Ele pode até ser craque, mas ele não consegue aplicar o talento porque o corpo não responde. E isso não é só teoria. Nas peneiras dos clubes, você sabe qual é a primeira triagem? Não é a bola, é a corrida, é o teste de velocidade, resistência e agilidade. Se o menino não se destaca ali, muitas das vezes ele não consegue nem mostrar o que sabe tecnicamente em campo. E é por isso que eu digo, no futebol atual, a bola corre, mas quem não acompanha fica para trás. Erro número 3, cabeça fraca, diálogo interno negativo. Agora eu preciso falar para vocês de um ponto que derruba muito mais atletas do que você imagina. A cabeça. Você pode até treinar o físico, pode treinar a técnica, pode treinar a tática, mas se a mente não acompanha, nada disso aparece em campo. Nos livros Cabeça de Campeão e Jogo Mental, um conceito fica muito claro. A voz interna pode ser um inimigo do atleta. E sabe de onde essa voz vem, na maioria das vezes? De casa, dos pais. Pais que gritam, pais que cobram, pais que comparam demais. Acabam criando atleta que entram em campo com medo de errar. Vou te dar um exemplo clássico. Sabe aquele menino que arrebenta nos treinos? Ele é solto, ele é confiante, ele é ágil, mas chega no jogo, some. Ninguém nem ouve falar do menino, ninguém nem vê, porque ele não pede a bola, ele não finaliza, ele nem se movimenta direito. E isso tudo é porque ele evita o risco. E sabe por quê? Porque na cabeça dele existe uma frase gritando: se eu errar, meu pai vai brigar comigo. E é aqui que eu quero te fazer refletir. Seu filho está jogando contra o adversário ou contra um medo que você semeou nele? No futebol, a confiança não nasce sozinha, ela é construída, principalmente com o apoio da família. Se esse vídeo tocou você, já deixa um like aqui, para ele chegar em mais famílias que precisam ouvir isso também. O 4º erro é o atleta viver só de jogos recreativos. Esse é um erro comum e até perigoso, porque as pessoas acabam achando que jogar muito vai fazer evoluir. Existe uma diferença enorme no futebol que as pessoas precisam entender, entre jogar por jogar e treinar com método. A recreação é importantíssima, é claro, até porque ela ajuda a criança a gostar do futebol, desenvolver criatividade, o improviso do futebol brasileiro. Mas sem treino estruturado, não vai existir uma evolução contínua. É como estudar. Ler por prazer é ótimo, mas se você nunca estuda de forma direcionada, você não progride para níveis mais altos. No futebol é igual. A criança que joga bola todo dia na rua, sem orientação, ela pode até desenvolver habilidade, mas chega na peneira completamente perdida taticamente. E hoje o futebol é cada vez mais tático. Não basta chutar, não basta driblar. É preciso ter tomada de decisão. É saber quando você vai driblar, quando passar, como se posicionar. E isso só vem de um treino bem planejado. O erro número 5 é o falta de plano na carreira esportiva. Esse último erro talvez seja o mais silencioso e o mais destrutivo. Não ter um plano de carreira esportiva. O que eu mais vejo são pais atirando para todos os lados, sem saber exatamente para quem recorrer, onde ir, qual escola o filho deve estar, onde ele deve treinar, qual treinador é melhor. O filho acaba passando por várias escolas de 6 em 6 meses. Ele é levado para várias peneiras que não tem nenhum critério. Aceitam qualquer campeonato sem pensar na etapa de desenvolvimento que o filho tá e acabam gastando muito dinheiro desnecessariamente. E qual o resultado? O atleta sem uma progressão clara, sem um histórico, sem identidade no jogo. É como construir uma casa. Trocando o pedreiro toda semana, a casa acaba não tendo uma estrutura firme. Na pedagogia do esporte, existe um princípio básico chamado progressão pedagógica. Isso significa respeitar as etapas, construir fundamentos, evoluir física e mentalmente dentro de um processo. Quem pula etapas estagna. Quem segue o processo progride.
E aqui vai uma frase que eu quero que você guarde. Sonho sem direção é fantasia. Carreira, independente de qual ela seja, mesmo sendo de uma criança, se você quer que o seu filho chegue lá, ela exige plano de ação. Agora eu quero saber quais desses erros você já viu acontecer com seu filho ou com outro atleta. Escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Você percebeu uma coisa? Esses 5 erros não têm correlação nenhuma com o talento. Ele tem a ver com preparo, mentalidade e estratégia. E o melhor, todos eles podem ser corrigidos. O meu trabalho é justamente ajudar pais e jogadores a construírem um caminho consciente, de forma inteligente, sem queimar etapas, sem perder tempo com atalhos que não levam a lugar nenhum. Se você quer que seu filho esteja acima da média, se inscreve aqui no meu canal e já ativa o sininho. Porque toda semana eu trago conteúdos práticos que podem transformar a trajetória dele no futebol. Se você quiser acelerar esse processo, já me chama no Instagram. O link está aqui na descrição, que eu vou te mostrar como funciona o acompanhamento personalizado.